Meus queridos, nós estamos no 24º domingo do tempo comum. Este ano estamos acompanhando o evangelista Marcos. Marcos, dos 4 evangelistas, tem uma característica que ele é peculiar. Marcos, ele se coloca como um catequista para a sua comunidade. Nós temos bastante catequistas aqui. Marcos é um catequista que quer ir mostrando para a sua comunidade quem é Jesus de Nazaré. Então, a primeira parte do Evangelho de Marcos se conclui com o texto de hoje. Marcos tem um objetivo muito pedagógico, porque todo catequista tem que ter toques de pedagogia. A primeira coisa que Marcos quer que os seus discípulos entendam é que Jesus é o Messias esperado, aquele homem que viria, que Deus suscitaria para salvar o seu povo. Depois desse evangelho, da segunda parte, Marcos vai ensinar os seus catequizandos, a sua comunidade, que esse Messias não era aquilo que o povo pensava, um homem qualquer. Esse Messias é nada mais, nada menos do que Deus que se fez homem. Então nós estamos na conclusão da primeira parte, né? Eles estão caminhando. Marcos coloca Jesus em caminhada, ensinando. Jesus está ensinando. E Jesus já pregou o evangelho, já fez curas, milagres, já mostrou que ele é um homem diferenciado, ou seja, o Messias. Ele já mostrou para os judeus. Agora eles estão na Galileia, em direção ao norte da Galileia, que Herodes colocou o nome de Cesareia de Filipe, que era o seu irmão. Lembra o episódio de Herodíades, que se casou com Herodes, mas ela era esposa de Filipe, que era irmão de Herodes. Lembra desse trecho? Ora, então Cesareia de Filipe, Herodes colocou esse nome para homenagear o Deus romano, o imperador César. Então, nessa região norte da Galileia, que recebeu o nome de Cesareia de Filipe, ali tinha um santuário de idolatria, um santuário onde eles adoravam deuses gregos, pagãos. Naquele lugar frequentavam pessoas que não eram judeus, não criam no Deus único verdadeiro, mas eram idólatras, tinham muitos deuses, criam o imperador como Deus, os deuses gregos. Jesus ele está em direção a este lugar. Por quê? Porque todos devem ser evangelizados, todos têm o direito de receber a palavra de Deus, de conhecer a Deus, de conhecer a verdade. Por isso que na vida de igreja a gente tem que pensar, né? A gente não pode limitar a nossa ação pastoral somente no meio de nós mesmos, entre nós mesmos, tem que sair, né? O Papa Francisco tem pregado muito isso desde o início do seu papado, uma igreja em sair, uma igreja que não se limita somente às Judeias, da sua interioridade, mas vai para além das Galileias, vai para as Cesareias, dos pagãos, daqueles que desconhecem Jesus Cristo. Jesus está a caminho, e os apóstolos, os 12, são os homens escolhidos por Jesus para ajudar Jesus a ensinar. Mas como é que eu vou ensinar alguém uma coisa se eu mesmo não conheço? Então Jesus vai colocar essa turma à prova. Antes de chegar em Cesareia, o evangelho de hoje é claro, no meio do caminho, Jesus começa a perguntar primeiro para os discípulos, que eram pessoas seguidoras, mas eram pessoas que estavam não tão próximos de Jesus como os 12 apóstolos. E Jesus pergunta para os 12: viu? O que eles estão dizendo? Eles dizem ser o Filho do Homem, né? O que eles estão dizendo que eu sou?
E aí os apóstolos vão dizer assim, alguns estão dizendo que tu és João Batista, né? Outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és um dos profetas. João Batista era um homem bom, gente boa? Era, mas João não é Jesus. Elias era um cara, né? Um cara top? Era, mas não é Jesus. Jesus também não é nenhum, nem Jeremias e nem os profetas, né? Hoje, se a gente perguntar sobre Deus, sobre a igreja, sobre o Papa, sobre o padre, para qualquer pessoa que esteja andando por aí, todo mundo tem algo a dizer sobre tudo, todo mundo, mas a resposta vai ser uma pior que a outra, porque as pessoas falam sem conhecer, sem conhecer. Quantas bobagens sobre a igreja, sobre Deus, sobre Jesus, quantas bobagens, aliás, sobre tudo, sobre tudo. Nós vivemos no mundo dos especialistas, né? Aliás, no Instagram, o Instagram é uma clínica de especialista de gente que não sabe nada, né? E Jesus está colocando as para a prova. Muito bem, eu não sou João, nem Elias, nem profeta algum. Eu sou o Messias. Mas agora eu vou perguntar para os 12, né? Jesus deve ter falado assim: ai, pelo amor de Deus, não me decepcione, não me decepcione. E vós 12, quem dizeis que eu sou? E Pedro é o líder dos 12, o príncipe dos apóstolos. Ele toma a palavra e diz: tu és o Messias. Por que em Marcos não tem o que no Evangelho de Mateus tem? Mateus coloca a segunda parte: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Porque em Marcos o que interessa nessa primeira parte é ensinar os catequizandos que ele é o Messias, que ele é Deus depois, do capítulo 9 em diante, né? E Pedro responde: tu és o Messias. Pedro acertou, porque Jesus falou: glória a Deus, né? Agora a gente pode ir para Cesareia, porque vocês estão aptos para ensinar quem eu sou, né? Então, minha gente, esse texto, essa primeira parte do Evangelho nos leva a refletir, né? Jesus, o que é para nós? E só pode dizer algo de alguém quem conhece, e só pode conhecer alguém quem convive. Se nós não convivemos com Jesus Cristo, nós não conhecemos o mundo todo. Se nós não conhecemos, nós não amamos, e nós não temos propriedade nenhuma para falar de Deus. A pergunta para mim e para você: o que é Jesus para você? Você o conhece, você o ama, você o coloca acima de todas as coisas, do seu trabalho, das suas lutas, dos seus afetos, das pessoas com quem você convive, dos seus sonhos. Ele está no lugar dele, você o conhece? Cada um responde. Ora, o modo com que eu enfrento a vida é que vai dizer o que Jesus tem sido para mim ou não. Por isso que vem a primeira leitura de hoje, o livro do profeta Isaías, né? Isaías é uma profecia muito extensa, se não me engano são 66 capítulos, né? E essa profecia, a temporalidade dela é muito longa, muito extensa. Por isso que os exegetas, eles acham que Isaías na verdade não é um homem só, são 3 profetas, porque se for comparar o período histórico, é mais de séculos, ninguém vive mais do que isso, ninguém vive esse tempo, então só pode ser mais do que um. E eles estudando, eles dizem, são 3 Isaías. Os capítulos do 40 ao 55 é o segundo Isaías. Qual o contexto histórico desse segundo Isaías, também chamado próprio Isaías? É um contexto de bastante dificuldade. O povo de Judá estava no exílio na Babilônia,
lá, se não me engano, 40 anos. Ora, minha gente, imagine, você é de igreja, você é levado para o exílio, hoje você pode até ir, né? Você vai, Deus vai me tirar daqui, Deus vai me livrar, né? Você está animado pela sua fé que você traz em você. Imagine 40 anos depois, você vai estar no mesmo pique quando você estava, quando você foi levado, escravo. Então, qual o contexto de Isaías? Por isso que esse segundo Isaías é chamado o livro da consolação, porque o profeta vai lembrar para o povo que, embora o tempo esteja passando, Deus, ele tarda, mas ele não falha. Por isso, Isaías vai consolar o povo, Deus virá resgatar-nos. E aí, o que tem a ver, né? O texto de hoje é um hino, na verdade. No meio desse livro da consolação, existem 4 poemas. E nesse poema, o texto nos apresenta um tal servo de Deus, chamado servo de Javé, servo de Deus ou servo sofredor. Ninguém sabe quem é esse homem, ninguém sabe o que ele representa, quem ele é. Mas esses 4 poemas, o capítulo 42, o capítulo 49, o capítulo 50, que é o de hoje, é o terceiro hino, o terceiro poema, e também o capítulo 52 e 53. Esse tal servo de Deus, ele está passando por um sofrimento terrível, por uma provação na sua vida, mas ele se mantém passível, forte, em pé. O que a liturgia de hoje nos propõe, colocando esse texto junto do Evangelho de hoje, é o seguinte: o jeito que você reage diante das provações da vida mostra o quanto você é íntimo de Jesus. Aliás, o sofrimento é que Deus nos prova o quanto nós o amamos ou não. É isso. Nós reagimos diante das situações difíceis da vida como esse servo. Esse é o segundo, o terceiro hino. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Eu ofereci as costas para me baterem, ofereci a face para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Certamente esse servo, no contexto do exílio, era um homem que estava sendo perseguido pelos guardas babilônicos. Mas o Senhor é o meu auxiliador, por isso eu não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque eu sei que eu não sairei humilhado. Pergunta para mim e para você: diante das doenças, das dificuldades financeiras em diversas ordens, das situações difíceis no seio familiar, dos acontecimentos do dia a dia que às vezes nos faz perder o chão, como você tem reagido? Homem de Deus, cheio de santidade, que confia na providência de Deus, ou homem que não conhece a Deus e que é fraco na fé? O sofrimento é o grande termômetro para nós vermos se nós temos sido de Deus ou não. Vocês já devem ter passado situações, situações que nos provocam. Sabe, você dá doce para a criança, daqui a pouco você tira, Sabe, situações de provocação de Deus, e daqui a pouco tudo se resolve. Já passaram isso? É Deus tentando ver, como Ele viu nos apóstolos: quem sou eu para vocês? E aí, como nós temos respondido? Joelho no chão, visita a capela do Santíssimo Sacramento, Santo Terço, sacramentos, confiança e esperança, ou palavras de desânimo, murmuração?
coração desespero, mostra o quanto você é íntimo de Jesus ou não. É uma palavra forte hoje. É muito fácil dizer amar a Deus no dinheiro, na saúde, na alegria, nas consolações da vida. Agora aqui é que de fato nós mostramos para Deus quem Ele é para nós. Esse servo, ele diz assim para ele mesmo: ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Quem é o meu adversário? Aproximem-se. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Olha, vou dar um tapa na cara para nós, que nós fracassamos por coisas tão pequenas, às vezes por coisas materiais. Imagine se nós fôssemos levados para o martírio, como os mártires lá na igreja primitiva, né? Leva você lá em cima do Coliseu. Você olha o Coliseu, alguém já foi para a Itália? Se você não negar Jesus Cristo e não adorar a César, está cheio de leões lá embaixo, você vai ser jogado. Se a gente fracassa por coisas pequenas, imagine se a gente vai ser santo como os santos mártires. Imagina. Então, para nós olharmos para a nossa vida, nossa história, e aí nós vemos a continuação do Evangelho, né? O Evangelho de Marcos, ele traz o segredo messiânico. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Ou seja, Pedro falou que Jesus era o Messias e Jesus falou: não conte a ninguém. Por quê? Porque você pode falar um monte de coisa de Deus, enquanto não houver intimidade, não vai adiantar nada. Você deve ter na sua casa gente que não vem na igreja, e você fica lá zombrinando e buzinando, e não adianta nada. Jesus proibiu severamente. Por quê? Porque precisa experimentar, experimentar primeiro. É aquela coisa, né? Às vezes precisa água bater, né? Conhece o tal? Precisa experimentar. O segredo messiânico mostrado, aliás, pelo catequista de São Marcos, ele revela que tudo tem um tempo, para tudo tem um tempo certo, né? E aí Jesus falou: muito bem, vocês estão aptos para ir no domingo para Cesareia e anunciar o Evangelho para os pagãos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou pregando o Evangelho, eu vou lá a Cesareia com vocês, nós temos mais muita coisa para realizar aqui, né? Mas eu vou ser uma hora pego pela guarda romana, que vai me humilhar publicamente, vai me crucificar, eu vou ser morto, assassinado, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Já fica sabendo. Aí o que acontece? Né? Pedro respondeu certo: tu és o Messias. Só que eles esperavam um Messias, né, glorioso. Sabe, hoje nós vemos muitas igrejas assim, né? Igreja do Cristo glorioso, Ele o é, mas a sua glória é para depois, além dessa vida, não dessa vida, né? A prosperidade, a realização material, né? Esses dias eu escutei com uma pessoa, eu fiquei muito insistindo, porque a pessoa não fez experiência com Jesus ainda, né? Deus está comigo, todas as coisas que eu faço está certo, né? Nova proposta de emprego, deu certo. Eu falei: viu, se vier uma enfermidade, uma doença, uma situação difícil, então Deus não está com você? Aí a pessoa não soube responder. É a visão de Pedro, teologia da prosperidade, arranca a cruz, põe o ressuscitado. Isso que vai entrando na igreja católica também. Por quê? Porque é muito prazeroso nós vivermos somente com consolações. Pedro não aceita, e Jesus diz para ele assim: vai para trás de mim, Satanás. O texto do lecionário está errado, né? O lecionário traduz, no lecionário está: vai para longe de mim. Essa é a interpretação teológica está certa, mas o texto original diz: vai para trás de mim.
de Satanás. No fundo, Jesus está falando o que para Pedro? Você é discípulo e você tem que estar atrás do mestre, e o mestre vai subir o Calvário, e o discípulo o quê? Vai atrás. Essa é a condição. E de fato aconteceu isso. De que jeito Pedro morreu? Crucificado. Muito bem, Pedro. Deu uma encrencadinha aqui, não aceitou, deu uma gritinho, sabe, quando a gente dá uma esperneada? Mas foi. E nós estamos a caminho, né? Vai para trás, você é discípulo. Eu vou atingir a glória eterna e serei de todos os seres humanos, porque eu sou Deus. Eu serei, né, diante da igreja, o centro de tudo. Mas por enquanto eu tenho que subir o Calvário. Olha, então, minha gente, a liturgia hoje é fantástica, belíssima, e vem falar da nossa vida. E olha, se as coisas estão caminhando bem, se apegue a Deus, porque podem vir dias obscuros, dias escuros, dias difíceis, e aí nós teremos a capacidade de estar em pé, passivo, com o rosto intacto, como servo sofredor. Aí vem a segunda leitura de hoje, que também é belíssima. São Tiago, capítulo 2. As pessoas pegam esse texto, os protestantes, por exemplo, pega esse texto do capítulo 2 de São Tiago e compara com o texto do capítulo 3 de Romanos, que Paulo diz: nós somos salvos pela fé e não pela lei. E Tiago está falando, a prática, as obras sem, a fé sem obras é morta. Parece que se antepõe, que se contrapõe no texto. Na verdade, Paulo em Romanos está falando o seguinte, né? A fé, ela é mais importante do que a lei judaica. Ele está falando de testemunho. E Tiago está falando de testemunho. Não adianta eu ser uma pessoa orante, pessoa do terço, pessoa dos sacramentos, e na hora da aprovação eu esmorecer. Não adianta. É dar testemunho. A fé sem testemunho das obras é morta. É morta. Por isso, nos momentos difíceis da vida, dê testemunho para aquelas pessoas com quem você convive. Eu já me deparei com pessoas assim, pessoas que estão passando situações dificílimas na vida pessoal, e a pessoa está com um sorriso estampado no rosto, e a pessoa traz palavras de esperança. Olha, quando a gente encontra gente assim, é um tapa na cara, gente, porque a gente tem saúde, a gente tem as dificuldades do dia a dia, da vida, do trabalho, enfim, mas está tudo caminhando bem. E o quanto nós reclamamos da vida. Então, minha gente, essa liturgia tão bonita de hoje nos ajuda, primeira coisa, a ser mais íntimo de Jesus. Se você tem levado uma vida de fé, né? Aquela música do Silvio Santos, né? Não sei se fico, mas eu vou. Não sei se eu vou, se eu fico. Se você está assim na igreja, acontece alguma coisa, começa a rezar, parece Santa Teresa de Ávila, na 7ª morada. Aí se resolve, some da igreja. Não precisa disso. Pega firme, porque virão dias que você vai precisar desse alimento para te manter em pé. Pare de viver a igreja de maneira esporádica. Seja fiel a Deus, porque depois vai passar tudo isso daqui. Trabalho, dinheiro, saúde, corpo, virá morte, vai passar, vai sobrar só Deus. Pega firme nas coisas de Deus, seja constante, para que a hora que vier qualquer sofrimento, você se mantenha em pé. E Deus já tem mostrado para você que você precisa dele no momento difícil. Pega firme, que Deus nos ajude. Assim seja. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho.